Começando, não é um cidadão médio hoje. Hoje é com Vilma Birelli, mas é com Derek Ovidio. É isso mesmo, Vilma? É isso aí. Derek, eu estou aqui desse lado, eu vou ser entrevistada, eu vou entrevistar, a gente vai fazer uma duplinha aqui. Gente, Derek Ovidio com Derek Ovidio, entrevistando Vilma Birelli. Então é com ele vai conduzir Showman. Ele tá maravilhoso. Olha, a gente no inverno fica muito melhor, Exatamente, né, Derek? eu prefiro, dá para dormir muito bem. Então, começando, olha, coloca aí na segunda câmera, Yasmin, ó. 30 dias de podcast. 30 dias que tá o Noroeste, com Vilma Birelli, lançando os podcasts aqui, não é isso, Vilma? É isso mesmo, Derek. Então, prazer estar aqui desse lado, sendo entrevistado por você, que você sabe do nosso carinho, da nossa consideração. E 30 dias de podcast com Vilma Birelli, com Derek Ovidio, eu digo que é show, porque é uma experiência incrível, uma experiência diferente e a gente acaba fazendo acontecer. Então, sucesso, estou assim admirada com tudo. E você ali na produção, na técnica, no envolvimento, gerenciando as lives, olha, perfeito, estou amando. Mas não é só 30 dias de podcast que tem a Vilma Birelli, não é? Não. Essa história de podcast já vem desde 2022 com o nosso queridíssimo amigo Falcone, onde nós tivemos ali a oportunidade de começar essa comunicação diferenciada, mas como se fosse na mesa da casa da gente. Exatamente, eu comecei lá também. Foi lá para o final do ano, né, 2022, não lembro direito, exato, por aí. Exato. E desde então viemos fazendo, e eu queria tocar num ponto, como que é criar um podcast? Olha, criar um podcast, muitas pessoas nos perguntam, como é o podcast, como é criar, como é os bastidores. E para nós, que é um hobby, não é, Derek? Para nós praticamente é um hobby. Sim. É uma experiência incrível, porque envolve muitas coisas, não é só estar aqui diante das câmeras. Então, essa história do podcast, ela começa a partir do momento que a gente seleciona as pessoas para quem a gente vai convidar e muitas também nos procuram. Então, é mais ou menos isso. Como é? Vamos colocar assim, você... eu apresento sempre de segunda, né? Você geralmente apresenta de segunda. Você corre ali atrás de um entrevistado, como que é isso? Ou você já tem em mente? Já, eu tenho muitas indicações de muitas amigas da área do empreendedorismo e tenho também aquilo que nós chamamos de captadores. Então, pessoas ficam ali de olho na internet e sinalizam para mim, olha, aquela pessoa é bacana, aquela pessoa tem um potencial, aquela pessoa é o empresário ou a blogueira, a influencer. Então, nós temos essas indicações, inclusive de médicos, dentistas em evidência, e passa uma lista para nós e a gente vai vendo, fazendo contato e vai vendo a possibilidade dessa pessoa estar aqui com a gente, né? Abrilhantando esse espaço que a gente sabe como é. E você tem alguns projetos? O que você pensa? O que pode ser o com Vilma Birelli no futuro? Olha, o Com Vilma Birelli é uma marca registrada, já está consolidada, desde o momento em que, mesmo nos podcasts anteriores, eu trazia comigo essa ideia, esse projeto de ter um podcast. E fui convidada, fizemos o primeiro, que é o nosso querido Pocket Podcast do Falcone, depois o Podstar da nossa querida Rose Nossa, que eu falo, hein? Ela é nossa, mas não pode levar para casa, gente. Continua essa brincadeira, porque é uma querida. Então, mesmo nesses podcasts, eu já tinha essa ideia. Porém, cada um também tem as suas ideias, os seus objetivos, e cada um de nós quisemos seguir carreira solo. Porém, o projeto que eu tenho é de ter um canal do YouTube consolidado, com todos os cortes que eu fiz anteriormente, para que a gente fique conhecido. E esse projeto, o Derek, vai além. É uma marca que eu quero consolidar não só para o podcast, mas para revista, para coisas maiores. Para roupa? Para roupa também, você vai falar disso já já. Para roupa, para acessórios. Então, é uma marca que eu criei
com a finalidade não só da comunicação, mas para N projetos, porque tanto eu quanto você, a gente adora vendas. Então, vendas está no nosso sangue. Então, é isso. É um projeto não só de comunicação, mas como também de produtos e serviços, né? Todo mundo quer o solo, no final das contas, alcançar a liberdade própria, alçar voo, não é? É verdade. E é natural. Sim, claro. Então, a gente está há um mês nesse podcast. Sim. Noroeste com Vilma Birelli. Exato. Quem foram... Quem começou? Os primeiros entrevistados. Olha, com o Noroeste e o podcast com Vilma Birelli, nós começamos... estreamos com o queridíssimo Josué, fotógrafo, modelo, e com uma história, né, de vida, embora triste. Ele fez um documentário da vida da mãe dele e também mostrou quem ele é, quais são os objetivos. Então, começamos com o Josué. Super beijo, Josué, para você. E depois a queridíssima Camila, com blindagem de patrimônio, blindagem de marca. Então, ela é muito especial e uma potencial empreendedora. Pessoas como os dois foram indicados para nós. Então, a gente vai até eles, faz o convite. E depois tivemos aqui a queridíssima Roniele, que é do Instituto IES e também da FACIES, que é uma mulher empreendedora. Ela criou a própria faculdade, né? Ela criou a própria faculdade. E ela começou do zero, não é, Derek? Ela começou do zero, nada foi fácil para ela, mas o que ela teve, como nós, determinação e acreditou no potencial dela. Então, quando nós temos pessoas assim notáveis, que são histórias que inspiram, então a gente quer essas pessoas perto de nós. E depois... a notável e maravilhosa Luciana Cândido. Teve a Luciana e a Camila foi depois? Camila, foi Josué, Camila, depois a Luciana Cândido. Isso. Então, a Roniele, depois a Luciana Cândido, que ela colocou para nós aqui, em primeira mão, que ela seria homenageada simplesmente pelo Carlinhos Maia. E nós, sem sabermos de nada... pelo problema técnico que deu aqui, foi um gravado, e aí nós a presenteamos com uma entrevista ao vivo. Então, ela vai ter muita novidade para contar para a gente. Vai voltar aqui. Vai voltar aqui, ela já chegou do Rio de Janeiro, ela foi simplesmente deslumbrante, num vestido vermelho, onde aqui o podcast com Vilma Birelli, junto com o Derek, nós intermediamos, conversamos com a Ateliê Vila Parque, na pessoa da Érica Araújo, e a Érica presenteou para que ela pudesse estar muito glamurosa, muito bem vestida, e realmente pelas fotos estava glamurosa, e que pudesse representar a cidade de Rio Preto, a Paraíba, e ela que é puro glamour. Então, essas pessoas muito contribuíram aqui para a nossa imagem, então, seguidores. E depois, a maravilhosinha de 15 anos de idade, que é a Thalita, a rainha do rodeio de Jaci. Então, todas essas personagens, elas engrandecem a nossa entrevista. A Thalita, com 15 anos, também deslumbrante, com uma mãe presente. Então, em Jaci, uma cidade pequena, e ela também passou algumas dificuldades, porque fez o cadastro, depois disseram que não era mais, que tinha que pagar, enfim. Então, ela contou alguns lamentos que aconteceu, porém... ela ganhou e agora está sendo convidada para canais de TV, foi convidada pelo podcast, porque a gente acabou se encontrando lá nos bastidores do SBT, e é uma menina que brilha. Então, eu tenho certeza que por onde ela passar, ela vai brilhar. E agora, vamos planejar o mês de junho. Já tem algum... convidado? Tem. Já temos praticamente 4 convidados fechados, então só falta compor o material para mandar para você. A gente tem essa pegada do vídeo, que é muito bacana, então o pessoal se identifica. Então é mais fácil para você falar, vai lá no canal do podcast com Vilma Birelli, tem um vídeo meu lá, e depois dali parte para o link. Então é muito bacana isso, e os entrevistados gostam desse relacionamento, dessa forma de comunicação mais leve, mais espontânea. Então nós já temos aí
4 pessoas para junho. E se tiver mais... Mais 30 dias já tem garantido. Tem garantido. Pelo menos um por semana. E você sabe que tem aqueles que quer porque quer. Sim. No mês, naquele mês. E a gente acaba abrindo uma exceção e acaba fazendo até 2 entrevistas na mesma semana. Então, Vilma, tem algum pré-requisito para a pessoa ser sua convidada? Tem. Senhor linda, e todos nós somos, né? E todos nós. Ó, você tá aqui na minha frente, eu quero entrevistar você ainda, né? Que você é lindo, então maravilhoso. Gente, o pré-requisito é simplesmente ser uma pessoa maravilhosa, tem que ser uma pessoa autêntica e uma pessoa que faz a diferença. Certo? A gente brinca aqui que tem que ser lindo, porque todos já são. Não tem uma pessoa aqui, né, Derek, que passou por aqui que não seja. Sim. Então, o pré-requisito é isso. Olha, tem que ser uma pessoa notável, uma pessoa que inspire, uma pessoa que faça diferença nas vidas de outras pessoas e uma pessoa que tenha garra e uma história para contar. Então, geralmente, as histórias que a gente se depara são histórias de superação, pessoas que estavam paradas e de repente começaram um empreendimento e deu super certo, ou até aquelas que começaram do início e sempre deu certo. Então são inspirações, tanto de vida como realmente de negócio. Então tem negócio que por si só já é uma explosão, desde quando é criado, né? Desde quando abre o CNPJ. Então, pessoas desse formato é o que nós queremos aqui. Por quê? Não é só cunho empresarial. Nós queremos artistas, nós queremos uma pessoa que vende. Muitas vezes nos perguntam, mas precisa ter faculdade, graduação, não. Precisa ter pós-graduação, mestrado, doutorado? Não. Muitas vezes tem um vendedor que é o cara. Porém, ele é simples, mas vende milhões. Então, esse cara interessa para nós. Então, não importa se tem estudo, se não tem, desde um médico, como uma pessoa que faz o seu crochê, a pessoa que faz a venda de balas, qualquer pessoa com uma atividade, seja manual, seja intelectual, nos interessa muito, porque o valor aqui é da pessoa, não é, Derek? Exatamente. Qualquer pessoa que a gente trazer, a gente vai aprender com ela. Muito. Eu aprendo muito com o podcast, com os convidados, ou até quando eu fico ali na técnica ouvindo o que as pessoas estão falando aqui. Mas uma coisa que eu queria falar é, Vilma, você sempre pensou nessa parte da comunicação? Havia uma jovem ali, 16, 20 anos. Você sempre quis ingressar nessa área? Olha, Derek, você foi bem longe. Eu sempre falo, quando as pessoas me perguntam como nasceu esse desejo pela comunicação. Inclusive, quando eu tinha 16 anos, eu já trabalhava num escritório de advocacia, porém naquela época não era registrado e estava tudo bem, certo? E ali eu tinha muito tempo. E o que eu fazia com o meu tempo? Eu pegava revistas e um caderno de desenho e começava a desenhar rosto. Então ali eu me inspirava em rostos e fazia meus desenhos. E além disso, eu ficava olhando ali na rua, porque o escritório, a recepção do escritório era bem de cara para a rua. E aí eu ficava imaginando coisas, a minha cabeça muito criativa, e eu pegava um papel, pensava em alguma coisa e começava a escrever. E aí eu vi que saía muitas coisas boas da minha mente, como naquela época, Derek, não é porque hoje ninguém é romântico, mas eu fazia poemas, cartas de amor, ficava imaginando uma cena e cartinha de amor. E aí um advogado, o Dr. Ari, que eu tive a informação, depois que eu comecei a falar de Promissão, que ele já partiu dessa para melhor, e ele... Isso tudo era em Promissão? Tudo na cidade de Promissão, querida Promissão, né, vizinha da cidade de Lins. E ele, amigo do Dr. Mércio, da qual eu trabalhava, ele ia lá e via eu escrevendo, via eu desenhando. Falou assim, você gosta de escrever? Eu falei assim, adoro.
Então, não tem muito trabalho aqui, porque é recepcionar pessoas. Então, eu escrevia e desenhava. E ele foi observando e depois ele me ofereceu uma coluna no jornal dele para que toda semana eu mandasse alguma coisa escrita para ele. Então, naquela época, era datilografia. Legal. Então, eu escrevia à mão e eu não praticava nada lá no escritório de datilografia. Eu escrevia à mão e mandava para eles e eles reproduziam no jornal. Derek, eu tenho todos os jornais guardados. Todos. Porém, fiquei sabendo esses dias, se eu quiser acessar o jornal, o acervo da época, eu consigo também. Qual jornal que é? Eu, inclusive, tinha falado que era o Correio de Promissão, mas é a Comarca. Então, é muito tempo, né? 16 para a idade que eu estou, eu nem lembro mais quantos anos eu tenho. São muitos anos. Mas um amigo, inclusive, que estudou comigo, ele viu a matéria e falou assim, Vilma, eu trabalhava no jornal na época. O jornal ainda existe? Não acredito que não. Eu não perguntei, mas eu vou fuçar nisso aí. E ele falou para mim, falou assim, é a Comarca de Promissão, mas o doutor Ari não está mais entre nós, mas se você quiser acessar os jornais, tem como, e me passou inclusive o link. Legal. Mas eu tenho eles impressos. Está nos arquivos municipal? No arquivo municipal. Porém, Derek, eu tenho esses jornais da cor dessa mesa, amarelado do tempo, todos impressos numa pasta. Com qual pensamento? Um dia publicá-los. Sim. Então, eu já tinha a intenção. Porém, na minha época São não era... poemas. Porém, na minha época não se falava em podcast, não existia podcast. Então, eu pensava em escrever alguma coisa, mas eu queria ser locutora de rádio. Então, eu imaginava que lá na frente, né, fazendo uma faculdade de jornalismo, algo que me levasse à comunicação. Porém... Na minha época, eu morava com a minha avó e ela não deixou eu fazer a faculdade de jornalismo em Bauru, porque moça direita não viajava, moça direita não morava fora. Então, eu tive que optar, né, pelo que eu sou hoje, foi uma opção, não foi um desejo, que era contabilidade. Então, eu fiz o técnico em contabilidade na cidade de Promissão. Depois, aos 18 anos, eu fui para a faculdade de Ciências Contábeis na cidade vizinha. E fui também pela paixão, pelo fato de eu trabalhar no escritório de advocacia, ali tinha o Silas Contador. E ele espalhava tudo na mesa. Eu ficava olhando, eu falei, eu quero aprender. Então, foi uma imposição. Eu vivia com aquilo. Então, não tinha outra opção. Não tinha jornalismo, então vai esse mesmo, vai contabilidade. Então, fui aprender contabilidade. Depois, logo, já fui para outro escritório. E foi, até eu me formar em Ciências Contábeis. Depois, eu fiz várias pós-graduação. E hoje eu exerço essa função. Porém, o sonho sempre existiu. Eu já tenho um crítico literário, nosso querido, amado Vandir Freire, e já está corrigido praticamente. Então, o sonho de realizar e escrever um livro já vai acontecer. E na época, ser locutora não aconteceu. O livro de todas aquelas postagens. Não só aqueles poemas, como outros. Outras coisas novas que eu fui aprendendo depois com ele. E ele foi me incentivando, porque eu tinha deixado ali engavetadinho, quietinho. Porém, você sabe que eu tenho um perfil chamado Vilma Birelli Escreve. E ali eu escrevo coisas também. Poemas, você seguiu escrevendo crônicas, até hoje? Até hoje, eu nunca parei. Derek, meus filhos têm diários que eu amo escrever. Então, tem diários. Foi no médico, comeu papinha, fez cocô, fez xixi, fulano visitou, cortou o cabelo. Então, eu tenho muitos e muitos e muitos diários. Eu nunca deixei de escrever. Fora isso, poema de mãe para filho. Fui escrevendo. E eu tenho o Vilma Birelli Escreve, que eu falei, não tenho jornal, não tenho rádio, então eu vou escrever. Porém, a parte da comunicação no rádio não aconteceu. E, chegando aqui em Rio Preto, já estou aqui há praticamente 12 anos, e eu fui para uma célula de igreja, e ali eu conheci o Falcone. Isso há 8 anos atrás. Então, olha de onde vêm os sonhos. E, conversando com ele, surgiu o assunto da comunicação.
falei para ele que eu tinha o desejo de realizar um podcast, porque até então, há 8 anos atrás, já se falava de podcast. Sim. E ele falou, olha, eu tenho o mesmo desejo que você. E passou. Então, veja bem, 6 anos depois, ele e eu conversando, ele disse, Vilma, preciso falar com você. E eu falei, pode falar, meu amigo, aquele papo de amigo, de irmão de igreja. Ele falou assim, eu já abri o meu podcast e eu quero você comigo, porque é um sonho que sonhamos juntos lá atrás. Então, vem entrevistar comigo, vamos ver o que acontece. Então, foi isso que aconteceu no Pocket Podcast, o sonho dele. E, pelo carinho, ele me convidou. Então, foi uma experiência única, diferente, e tanto é que estamos aqui. Conheci você lá, né, já na produção, como videomaker, gestor de lives, e assim foi, Derek. Então, é um sonho concretizado e um sonho com projetos. Então, aí teremos mais novidades aí adiante. Por enquanto é novidade, então a gente guarda, né? Mas em breve teremos novidades aqui. É uma coisa legal de se pensar que eu falo para todo mundo que nasceu ali anterior a mim. Coloca ali nasci em 95, todo mundo nasceu antes dos anos 80, que não foi jovem adolescente ali quando se criou a internet. Sim. As pessoas imaginariam que um estúdio desse estaria ao nosso alcance de pessoas comuns? Olha, não. Essa realidade de hoje, nessa época, nem passava pela minha cabeça. Não. Era muito distante, era algo realmente só de se ver pela internet, pela TV. Sim. Então a gente assistia muita televisão e tudo acontecia pela TV. Internet, na realidade, era praticamente só pesquisa para estudar. Então, não tinha, né, na época... Pesquisa, um e-mail aqui ou dali? Não, nada. Era um e-mail, mas era um bicho de 7 cabeças, era um negócio muito difícil. Lento. E eu sou da época que os computadores eram aquelas caixas gigantes, não aquela quadradinha, caixas imensas. E aí foi aprimorando, melhorando. Então, o computador, para nós, era só para trabalho. Era só para contabilidade, era só para o Departamento de Tecnologia da Informação, que é a TI, mas de forma alguma, isso que a gente está vivendo hoje, nem pensar. Se a gente visse as câmeras do jeito que que a gente vê aqui, que nós vemos aqui, era coisa de cinema. Então era algo muito longe. Eu tenho 28 anos. Quando eu comecei a gravar, era uma câmera de ombro desse tamanho assim. Então, mais ou menos isso. Então, essa realidade que a gente está vivendo é um sonho que a gente conseguiu concretizar e, porém, perto e próximo de muita gente. Então, quem tem o desejo, quem tem a vontade de ter um podcast, como você me perguntou, né? O que é? Isso. Então, esses bastidores aqui, olha, você que tem um sonho, você que gosta da comunicação, realiza. E a gente pode até dizer, né, Derek, que muita gente que está ali por trás do Instagram já é uma pessoa de um podcast pessoal. Então, só não tem ali o microfone, não tem uma câmera profissional, mas a pessoa... Não tem o gourmet. Não. E a pessoa de hoje, ela é muito desinibida. Então, qualquer pessoa, até uma criança, por trás das câmeras, consegue conversar livremente. Hoje as pessoas se comunicam muito bem, falam muito bem. Eu tive a oportunidade de, quando eu ainda fazia pós-graduação, eu fiz um curso de oratória, que me ajudou muito na desenvoltura, na postura, mas não como que eu queria, que era o jornalismo. E olhando hoje, se eu tivesse feito jornalismo, pode ser que eu que eu fosse um destaque, pode ser que não, porque hoje está tão em evidência, né, o podcast, que eu acredito que as pessoas que amam a comunicação, elas se dão tão bem no rádio, como na TV, como no podcast. Ela criar o seu formato, como ela quer comunicar, expressar aquela entrevista, ou um caso de sucesso, ou qualquer outro assunto, ela vai conseguir expor isso muito bem. Porque hoje as pessoas têm essa desenvoltura, não é, Débora? Sim, exatamente. Mas eu queria te perguntar sobre os poemas ali. Você tem guardado todos os seus poemas que você fez? Sim, tem. E se a gente começasse a gravar você
falando como se fosse num podcast ali, poemas inteiros e soltar no Instagram? Nossa, boa ideia. Vou gostar demais. O que você não colocar no livro, você vai fazer narrar ali seu poema pro público. Olha. Vai ficar um conteúdo bem legal. Vai. E eu vou falar um segredinho meu. A minha mente, ela é muito acelerada. Quem me vê muito calma, eu sou calma, porém, eu acredito, eu nunca fiz teste, não sei, mas eu acho que eu sou imperativa. Uhum. Então, a minha cabeça, ela é muito rápida e a minha mão não acompanha. Derek, eu já, desde antes de me casar, eu comprava um gravadorzinho. Eu gostava de uns gravador pequeno, com umas fitas pequenininhas. Sim. E eu gravava. Eu falava e depois eu ouvia e ia escrever. Por quê? Quando surgiu, você já grava ali. Exato, porque eu tô inspirada, tem que ser aquela hora. E outra coisa, se não for aquela hora, passa, eu não me lembro mais. Então eu tenho que gravar ou escrever muito rápido. Parece que eu tô ali psicografando. Então, eu posso inclusive criar poemas assim, ó, instantâneos, né? Eu fecho meu olho ali, pá, tô vendo uma cena. Tem algum que você se lembre agora? Olha, eu tenho aliás, eu tenho vários, né? Até o Vandeir, ele diz que hoje não é nem classificado mais como poema, são crônicas que eu faço. É mais longo? Como que é? São mais curtos. Ah, mais curtos. São mais curtos. E tem vários. Eu vou contar de um gatinho, por exemplo, que é uma cena que eu presenciei, e diz o seguinte, que o nome das pessoas lá, eu não vou falar porque realmente foi um caso real e eu transformei num poema, mas diz assim, vou falar. Por exemplo, Dalila e Sansão, nomes fictícios. Eles estavam numa mercearia e o Sansão desceu para o estoque. Encontrou uma gatinha de um olho azul, coisa mais linda do mundo. E quando ele se deparou com aquela gatinha, ele simplesmente já se apaixonou. Ele pediu para um funcionário chamar a esposa, Dalila, e ela desceu. Quando ela desceu, ela sentiu que foi amor à primeira vista. De repente, o Sansão já se vê com a gatinha no colo e já está subindo a escada do escritório. E, de repente, essa gatinha já começa a morar nessa sala e os dois se apaixonam. E você não sabe o que aconteceu. Eles tinham perdido realmente um cachorrinho da vida deles. Simplesmente o cachorrinho teve problemas e o cachorrinho morreu. E eles sentiram que aquele gatinho veio substituir esse amor. E simplesmente a gatinha fazia como se ela tivesse morado anos e anos e anos com a Dalila. E toda vez que a Dalila estava ali no escritório digitando, essa gatinha subia no teclado, colocava a cabeça no peito e ela adormecia. O Sansão, apaixonado por essa gata como se fosse filho, porque eles não têm filho, simplesmente foi lá no Pets, comprou caminha de dormir, comprou bichinhos de pelúcia e ali eles a trataram como se fosse filha. E todos os dias, com esse amor, essa gatinha chamada Nina, ela dorme na caixinha, dentro da gaveta, e toda vez que sobe na mesa, ela encosta no peito dela. Então, esse poema está, inclusive no Vilma Birelli escreve, então quando entrar lá, só procurar a história da gatinha, assim como outras. Tem a Criança da Praia, que ela simplesmente... eles estavam no passeio de barco, todos desceram, aproveitaram o passeio, e esse menino estava procurando conchinhas. E ele foi pegando uma conchinha, pegando outra, pegando uma, pegando outra, e sumiu na praia, ali na areia da praia, encantado com as conchinhas. O que aconteceu? O comandante lá, o capitão lá do barco, não esperou. E a mãe foi embora. E ele escutava de longe, meu filho, cadê você? Estamos indo embora. E quando ele viu que estava longe do barco, ele saiu correndo. Ele saiu correndo e avistou o barco indo embora. O que aconteceu? Ele teve que ficar na praia. E aí, ele fez escoteiro,
O que ele começou a fazer? Ele foi atrás de galhos e tal e montou a barraca dele. E simplesmente ali adormeceu, mas ele achou o coco, ali ele teve água, ali ele achou frutas e comeu. E, na realidade, o que eu quis dizer naquela crônica é que Deus cuidou dele. E ali ele adormeceu. Quando pela manhã ele sentiu os raios de sol sobre ele, que ele abriu o olho, ele escutou o quê? A voz da mãe dele. Filho, nós voltamos para te buscar. Então, são crônicas nesse formato. Entendi. Então, eu imagino uma cena... Pequenas histórias. Pequenas cenas. Então, eu imagino a cena e eu escrevo. Algumas baseadas no que você observou... São muitas da minha imaginação e muitas cenas do que eu vejo. Eu troco os nomes, troco a situação e escrevo. Então, são cenas. E tem alguns casos agora, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa mais voltada para ser séria, né? E agora eu estou apimentando algumas crônicas. Mas... quando a pessoa pensa que vai acontecer um negócio, acontece outro, não é? Tem uma história, uma crônica, né, muito engraçada, que isso é fruto da minha imaginação. Vou dar uma palhinha, só para você imaginar como é. Sabe aquelas vizinhas fofoqueiras? Você conhece alguma vizinha fofoqueira? Sim, sim. Então, essa vizinha, conversando com outra, falou assim: fulana, a nossa vizinha da frente... Aliás, o nosso vizinho da frente, sabe aquele bonitão, todo charmoso? Pois é, tem uma moça vindo visitá-lo aqui todo dia. E você acredita que eu descobri que ela está apanhando dele? Ixi. É uma gritaria, eu tô com dó, tô com pena dela, ela está apanhando. Eu vou chamar o guarda para verificar, ele vai ter que colocar a escada lá e vai ter que ver que ela está apanhando. E aí as duas vão lá pro policial daquela cidade, né, que antes era a polícia que resolvia tudo. Foi lá e chamou esse guarda e ele veio com a escada para subir lá no sobrado e ver que essa moça realmente estava apanhando, aquela gritaria louca, né? E quando ele subiu, falou assim: agora eu pego esse cara batendo nessa moça, né? Esse escândalo aí não é possível. E quando ele subiu, colocou a escada, quando foi ver realmente, a escada caiu em cima das fofas lá embaixo e acabou a história. Ninguém sabe o fim da história. Ninguém sabe o que aconteceu. Então, são algumas coisas picantes, mas um picante sadio, um picante, como eu posso dizer, inocente. Isso. Um picante inocente. E aí a pessoa fala: mas o que aconteceu? Eu falo assim: fica pela sua imaginação. Então, as crônicas que eu escrevo é mais ou menos nesse sentido. E eu escrevo e eu não sou como essas pessoas. Eu decoro linha por linha. Não, eu sei a história. Eu sei que é meu. Se alguém copiar, é plágio. Então, eu gosto disso. Eu tenho a cena e eu coloco ali. Então, o Vandeir, ele corrigiu já 100 páginas desse primeiro livro que ele está vendo com a editora. Tem todo um processo, né, para poder fazer aquele dia do autógrafo. Sim. Então, ele está cuidando disso para mim. E nessas 100 páginas não estão aqueles que eu tenho guardado. Que esse vai entrar numa segunda ocasião. Por quê? Veja esse vai bem, ser vai ser exclusivo. Sim. Então, vai ser... Por quê? Veja bem. Se eu tiver que escrever hoje poemas sobre amor, hoje eu tenho um conceito, uma concepção, porque a gente viveu e vive isso. Agora, o amor de uma menina de 16 anos, que nem sonhava o que era um amor de verdade, sabia aquele amor de beijo na boca, de pegar na mão. Sim. Então, é muito diferente se eu for falar sobre o amor hoje. Você jamais escreveria um mesmo poema que escreve hoje, não, comparada com você de 16 anos. Porque eu leio... A artista assim, em si mudou. A artista mudou. E o que a gente tira disso? Que o tempo nos muda. O tempo muda. E a vivência. E aquele amor inocente não tem nada a ver com o amor que eu vivi. Então, as histórias que eu escrevi na época, não, a história com E, porque aqui a gente sabe que a história com E é fictícia e H
é realmente histórico. Sim. Então, aquelas historinhas e cenas que eu escrevia não condiz com a autora, com a escritora de hoje. Porém, aquela doce inocência, ela tem que ficar num livro separado. Então, por isso que eu não quero misturar. Como a minha criatividade estava muito aguçada... Até o nome é Doce Inocência. Olha! Boa ideia. Ainda bem que vai ficar gravado, O nome do livro já, olha. Doce Inocência. Então, essa doce inocência da época era de uma garota de 15 a 17 anos, mais ou menos. Eu acredito que escrevi até os 18. Tem que ver as datas da publicação. Então, esse período é realmente de inocência. Porém, tem um segredo aí, que agora eu posso falar, que eu acho que ninguém mais está vivo. Ah, sim. Qual o segredo? Eu fui, depois que eu escrevi para esse jornal, eu trabalhava como secretária. Olha quanto tempo se passou. Depois eu fui para um escritório realmente de contabilidade. Fiquei, acho que quase um ano. E depois desse trabalho, eu fui realmente registrada no meu primeiro emprego, só promissão que sabe. Então, eu fui registrada. E nessa empresa, tinha uma pessoa muito influente lá dentro, que tinha uma amante. E aí, ele sabia que eu escrevia. Ele dizia assim... eu preciso escrever uma carta. Só que ninguém sabia quem era. Nós não sabíamos quem era. E simplesmente ele falava, eu preciso escrever tal assunto para tal pessoa. E ele contava detalhes assim, olha, eu quero que fala isso, isso, isso. Você escreve para mim? Tá. Eu ia lá e escrevia. Quando ele lia, falou assim, não, como que você sabe disso? Falei, não, eu não sei. O senhor falou isso, 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 escrevi aqui, está aqui. Nossa, está muito lindo. É tudo que eu quero falar para a pessoa. Derek, ele levava, mas eu tinha cópia. Você não sabe. Olha, criança, né? 16, 17 anos. Você mostrou para a pessoa errada. Não. O que eu fiz? Falei assim, gente, está tão lindo isso. É um poema. Eu comecei a publicar. Então, eu publicava aquilo. Eu só trocava os nomes. Ah, sim. Então, Isso ia para aquele jornal? Para o jornal. Ah, sim. Muitos poemas que estão impressos são histórias... São assim, não histórias, né? Mas são poemas fruto desse caso. Entendi. Que hoje eu compreendo que eu não poderia ser conivente com isso, mas eu não sabia para que era. Ah, você era só... Só a portadora, só a escritora. Isso, só artista ali. E aí, Derek, eu começava a publicar. Tem gente que fala, nossa, que história linda. E aquilo me motivava cada vez mais a escrever mais. Então, a maioria dos meus poemas, quando eles estavam mais assim, fervorosos, não é? É porque eu contava o desejo desse homem em falar aquelas palavras para aquela mulher. Então, assim também, eu tenho aí, nesses meios impressos, essas histórias realmente de amor, de uma pessoa que realmente queria falar palavras bonitas, ele não sabia falar. Ele queria falar, mas não sabia. Então, ele resolveu fazer o quê? Escrever as cartas. Então, eu escrevia essas cartas, entregava para ele. Eu só não sei se ele entregava com a minha letra, se ele depois passava limpo. Eu sei que se essa pessoa... lesse o jornal, ela ia ver que as cartas que ela recebia estavam lá. E eu tenho coragem agora, né, se passaram muitos anos, décadas e décadas, de ver. Uma delas eu sei que faleceu. De chegar lá na cidade e falar, olha, eu sou a autora daquelas cartas que talvez você ainda tenha. Olha, você sabe quem era a receptora? Depois, não só eu, muita gente ficou sabendo. Então, eu vou falar, você sabe quem escrevia aquelas cartas de amor? Então, para você ver, né? Seria até um encontro para se filmar esse. Já pensou? Ela vai falar, você sabia? Eu falo assim, eu sei até hoje. Era segredo, não é mais. Então, é muito gostoso, Derek. De uma forma, seja para o bem ou não, você acaba participando da vida de pessoas, né? O Vandir está comentando aqui, olha.
São poemas muito bons. Aqui, ó, o Vanderlei está aqui, ó. A Vilma escreve como ninguém, cenas do cotidiano em forma de poema. Olha isso, é um grande, maravilhoso amigo, né? E graças a Deus eu o conheci e temos aí projetos grandes para serem realizados. E eu digo que ele é o meu mestre, ele é o meu professor. Inclusive a minha agenda, viu, Derek? A minha agenda... eu aprendi com ele. Ixi, isso eu tenho que aprender. Aprendendo ainda. O Vandeir é aquele que puxa a orelha, é aquele que fala sério, é aquele que fala a verdade para que a gente fique melhor. A minha agenda, eu fiz um grupo no WhatsApp ali, coloquei Yasmin e vou escrevendo ali. E ainda esquece, não é? E ainda esquece. Não, até áudio para mim eu já mandei em forma de lembrança, Sim. mas não funcionou. Então... eu voltei para o método da agenda mesmo, porque eu tinha agenda no notebook, agenda nos grupos também, agenda do Google, nada funcionou para mim. Até um dia eu tinha que fazer um negócio, falei, gente, não lembro o que eu tinha que fazer. Daí ele fala, se tivesse posto na agenda, então o que eu faço? Uma agendazinha simples, feinha mesmo, mas que anda comigo com uma caneta do lado, isso é o que funciona, viu, Derek? E você falou do Vandeir, como que é esse negócio de, olha, eu tenho esses poemas, esses textos, e você chega ali no corretor, no caso, ele vai fazer um compilado, como que é essa conversa? Então, uma pergunta muito pertinente. É como que funciona? Isso. Quando você tem a inspiração e quando você está realmente comprometida a escrever, você não deve se preocupar com nada disso. Simplesmente você pega os seus dedinhos e vai. Isso agora, se for um tal de Vandeir, sabe o que o Vandeir faz? Ele tem cadernos e cadernos e cadernos. Ele escreve tudo à mão e depois ele digita. Então, é o cara. Agora, pela minha imperatividade, se eu escrever uma vez, eu sou uma pessoa que... se eu escrever um poema, seja à mão, seja ali, eu não quero escrever mais. Eu já enjoei dele, certo? Então, eu já escrevi. Então, a minha inspiração está ali. Se você olhar assim, olha, Vilma, eu vi seu poema aqui, você escreve um parecido? Eu não consigo. Sim. Eu não consigo replicar uma mesma história, mesmo mudando os nomes. Então, o que eu faço? Naquele momento, inclusive... por experiência, e ele tem ensinado que você não deve se preocupar, inclusive se você vai escrever errado. E também não com a estética, você não se preocupa com a estética, simplesmente pega teu pensamento e vai. Que quando eu escrevo, eu não tenho time. Eu já tenho a cena na cabeça. Não dá para ficar corrigindo a acentuação. Não, e também eu vou num respiro só. Estou com a cena na minha cabeça, então eu tenho que sentar. Se eu falar assim, a cena está aqui agora, eu for jantar, eu esqueço. Então eu gosto daquele momento da minha inspiração. Eu chego lá e pá, escrevi, eu leio, daí que eu vou ler. Falei, nossa, daí que eu fiz? Eu já tenho, como eu escrevo há bastante tempo, então eu tenho uma certa facilidade, Sim. Tenho alguns erros, mas muito básicos, pequenos, e aí a gente manda para ele. Porque quando você conhece o Vandeir, você tem tarefas diárias. Então você tem a obrigação de escrever, nem que for 1 ou 2 textos por dia. Então eu fui nessa sede de passar das 100 páginas, mandar para ele fazer a correção. Então quando eu faço isso, eu não me preocupo, porque quem vai cuidar dessa parte é o meu crítico, que é o Vandeir. E se não fosse o Vandeir, a própria editora faz isso hoje. Entendi. Então, ela que vai colocar a estética, o tamanho da fonte. Então, quem escreve hoje tem essas facilidades, quando tem parceiros como eu tenho, então você não precisa se preocupar. Agora, eu mesma quero fazer, eu mesma quero corrigir, eu que quero fazer isso, fazer aquilo, tal. Daí, se você entende de toda a formatação... perfeito, vai, que nem o Vandeir conhece, então ele já deixa tudo pronto. Mas como o nosso combinado é só escreva, coloca a tua mente aí para funcionar, escreva. Aí ele dá uma lapidada, tipo. Ele faz a lapidação. Tipo, às vezes uma palavra vai se encaixar melhor sim, ali, ou tem ali vai terminar melhor com rima. Olha, exato. Tudo que eu escrevo, eu não coloco rima.
Então, é um Por isso que vai meu. mais para crônica do que para poema. Exato. Eu não gosto muito de rima, porque eu não tenho esse conceito, certo? Gosto de quem faz, consigo fazer, mas o meu é cena. Sim. Então, eu tenho uma cena na cabeça, eu desenvolvo, são as crônicas e poemas. Então, mando bala. Agora, se o Wandeir, por exemplo, ele falou, Vilma, tem pessoas que aceitam e tem pessoas que não querem e não gostam. Sim. Daí ele pergunta, você permite eu trocar alguma palavra que de repente vai soar melhor, vai ter uma conotação melhor, vai enriquecer as suas crônicas? Eu posso fazer alteração? Eu dando feedback para ele, ok, pode fazer, ele vai mudar, certo? Porque muitas vezes nós temos uma palavra que é gíria, ou uma palavra muito regionalista, e ele pensa nível Brasil, nível mundo, falou assim, olha, isso aqui fica melhor colocado, isso aqui vai enriquecer. Então, ele já tem uma expertise e uma experiência que vai dar um valor agregado ali na sua crônica. Então, se o escritor permitir, sim. Tem escritor, como ele disse, que não permite, então ele não mexe, certo? Só que pode empobrecer o trabalho. Então, eu confio plenamente no trabalho dele. Eu entendo muito disso porque eu tenho essa parte nos vídeos. Eu trabalho com produção de vídeo e tal, e às vezes o cliente não dá liberdade de quem é profissional na área de melhorar o produto. Sim. Eu tenho essa ciência e eu até agradeço porque a gente aprende. Sim, claro. Então você acaba aprendendo. Então nem sempre aquilo que eu penso, aquilo que eu quero é o certo. Então eu sou uma pessoa totalmente aberta a aprender e a aceitar, e também ouço conselhos quando são pertinentes para o crescimento. Então a gente tem que ter essa via de mão dupla, não é? Olha lá, ele falou que o programa de hoje estava na agenda dele. Isso, porque eu já tinha mandado o link. E livros da Vilma vem aí. Opa, olha, e a gente quer fazer barulho. Eu tinha que ter chamado ele para apresentar com a gente hoje. Não, aqui. mas nós teremos oportunidade de tê-lo aqui, nós três juntos ainda, com assuntos bem bacanas. Eu quero convidar ele em si, Vander. Um dia a gente vai falar algo mais de política ali, que eu sei que ele manja bastante. Ele manja muito inteligente e que ele gosta da história ali da coisa. Ele gosta. E outra coisa, para você conversar com o Wandeir, você ler um livro não e pode começar, ter que ir baixo. Um detalhe, a pessoa, por exemplo, leu um determinado livro, Harry Potter, e começa a falar algumas coisas ali. Ele fala, você não leu, você viu o filme. Porque muitas vezes, a maioria, né, dos livros, quando vão para cinema, eles são romantizados. Então, criam umas cenas a mais ali que não estão no livro. E ele diz muitas vezes que a pessoa conta coisas ali que não aconteceu. Que nem a volta ao mundo em 180 dias mesmo. Ele fala, do balão, não sei o quê. Não existe, no livro não existe o balão. Então, ele sabe exatamente quando a pessoa quer engrupir, quer contar a historinha. Ele sabe, gente, se um livro tiver 1.500 páginas, você vai contar uma história, um pedacinho ali do livro, ele fala, está na página 1084. Ele sabe até o número da página. Então, é incrível. E outra, que sejamos abertos para aprender, não importa a idade. Eu aí, estou... falar nisso, eu fiz aniversário ontem. Verdade, ia te perguntar. Eu tinha que ter colocado na agenda. Então, você não colocou na agenda. Wandeir, ensina o Derek a colocar o aniversário dos amigos na agenda. Então, eu digo assim, que eu tenho algumas décadas e todos os dias eu quero aprender. E a vida é tão maravilhosa comigo que atrai para mim pessoas que realmente valem a pena. Sabe aquela pessoa gostosa que você quer conversar e você começa a conversar e não para? Fala assim, a gente tem 1 hora para conversar. Quando veja, passaram-se 1 hora, 2 horas, e você quer aquela pessoa do lado, porque a aura dela é muito boa, é muito positiva, é muito gostoso. Que é a coisa mais gostosa do mundo, né, Derek? É você conversar com uma pessoa para dar risada, assim, sem intenção nenhuma, sem querer nada em troca, simplesmente porque o valor de estar ali do lado daquela pessoa é muito grande. Então é isso. O Wandeir,
como outras pessoas que a gente conhece em comum, é muito bom e vale a pena. Aí, ele disse, o convite já está aceito, esse negócio de assistir e não ler está acontecendo muito com essas novelas da Record. Olha isso. Olha lá, tá vendo? Já veio as polêmicas, já. Então, não é polêmica porque é fato, no caso. Exato. Então, já fica convidado aí, Vander. Vamos elaborar um tema legal ali, fazer um podcast político bem informativo. Não político, pegar de partidos, né? De história, né? De história ali, pegar na ideologia das coisas, que eu sei que ele pensa bem parecido comigo em muitas coisas. Exato. Ah, e outra coisa, né? Outro detalhe, na realidade. O Vandeir super elogiou o Derek, viu, Derek? Você, pelo fato de que ele queria muito uma logomarca para o canal dele. E ele simplesmente conversou com o Derek. E o Derek fez a logo dos sonhos dele, não é? Então, o Vandeir, Sempre um Livro está com cara nova, com uma logo nova, feito pelo amigo Derek. Então, como é gostoso conhecer pessoas com o intuito de nos ajudar, né? Isso é valioso. Então, você é outra pessoa que vale a pena de estar junto, da gente estar curtindo. E é isso. A gente conhece uma pessoa que apresenta para outra. Sim. E assim vai, né? A gente acaba enriquecendo aí o nosso portfólio de amigos. Olha, acabou de dar 1 hora aqui de podcast. Meu Deus. A gente do outro lado, né? A gente estando do outro lado, a gente nem percebe, né, Derek? Realmente, a gente senta aqui, e flutua. Se não controla, vai acabar meia-noite ali. É verdade. Mas valeu super a pena, não é? Então, esses 30 dias de podcast com Vilma Birelli são assuntos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, esse bate-papo gostoso, leve, sem fronteiras, mas com muito carinho, muito respeito e consideração por aqueles que estão aqui com a gente. Então, essa mesma consideração que eu tenho com os meus entrevistados, estou sentindo aqui agora com você. Então, muito obrigado. E queria falar também, para os próximos 30 já temos convidados. Já temos. Então, mas a gente precisa colocar agora para os outros alguns artistas também, né? Sim, estamos aí na captura, né? Então, se você conhece algum artista, alguém aqui da região, pode ser pintura, também. Pode ser texto, qualquer coisa. Olha, e nós temos também, aliás, Derek, nós temos, na realidade, uma lista de 9 pessoas. 9 pessoas. A gente vai ver como que vai encaixar aí na nossa agenda. Eu já vou chamar um convidado para você, que é artista, é o Marcelo Lopes. Marcelo Lopes. Ele faz cultura... Escultura? Não, é quadro, mais contemporâneo. Ele tem uma escola aqui de arte Van Gogh, aqui em Rio Preto. Sim. Ensina as pessoas a pintar. Então eu vou chamar ele aqui para você entrevistar ele. Não, maravilha. Porque essa parte de arte eu não manjo muito, deixo com quem manja. E eu não falei aqui, você sabe que eu amo artes, né? Crochê, tricô, costura, faço tudo para mim, tudo em casa. Mas eu amo pintar tela. Inclusive, eu estou com um trabalho social lá nas Valquírias, que tem sido assim gratificante, porque eu digo que é uma doação de talentos. Essa doação de talentos, eu quero ficar em paz comigo mesma, porque eu cresci aprendendo. A minha avó me ensinou muita coisa, ou seja, me colocou em escolas para aprender. E eu sempre falo para Deus, não me deixe partir dessa sem deixar um legado, história, sem deixar o meu aprendizado. Então, eu quero doar os meus talentos para alguém, para que essa pessoa, no caso são crianças, são 2 crianças, e essas crianças se apaixonarem pela arte e fazer a mesma coisa. Então, se cada um de nós que tem um talento de ensinar, que nem você com a sua produção, então não queremos, né? A gente não quer partir dessa vida sem deixar esse aprendizado. Então, esse é o meu objetivo também. Eu digo que é até um propósito. Então, por onde eu passar, eu quero deixar um ensinamento para alguém. A parte das crônicas é meio complexo, porque a pessoa tem que querer. Está mais para um dom. Mais para um dom, porque está no nosso pensamento. Não adianta eu falar, Derek, senta aqui e vamos escrever. Agora eu posso fazer com que pessoas possam desenhar, possam pintar, mas só deu certo, Derek, porque a criança quer. Sim, claro. Então a criança quis e pediu.
Então, está sendo gratificante, porque ali você vai descobrindo no passo a passo o que ela quer fazer, como ela expõe os desenhos. Então, é muito gostoso. Então, está sendo gratificante. E é isso. E nós temos já arteiras para o mês de junho. Ah, legal. Que são mulheres que fazem... você já ouviu falar em amiguri? Acho que é esse nome, amiguri. Ele é de crochê, mas são borboletinhas, são passarinhos, são bolinhas, são anjinhos, santinhos, que essa pessoa faz em formato de crochê. Então, vai ter essa artista aqui. Ela faz crochê nesse formato. Daí tem também as que faz bolsa, que faz tapete. Então, já temos 3 artistas, que uma indicou a outra, para vir falar do trabalho delas aqui. Como eu disse, não importa o talento que tenha. Então, a pessoa vai vir para desenvolver o que ela faz, falar da arte dela. E ela é chique no último, porque ela participa de feira, ela está em evidência, é uma pessoa ativa e ganha a vida com isso. Ganha muito mais que muita gente aí registrada. Então, vale a pena mostrar esses talentos. Então, a gente tem muita novidade por aí, Dério. Muito legal. Vai ter muita novidade, coisa de arte, coisa que eu sempre... Um quadro que eu quero fazer, que já está envolvido também, que é como ganhar a vida sem CLT. Perfeito. Inclusive, já entrevistamos você sobre esse assunto. Sim, exatamente. Exato. Um sonho meu é fazer com que as pessoas saiam da CLT. Esse é o nosso pensamento. Tanto eu quanto você não somos seletistas, então a gente torce para que isso aconteça. Mas para que isso aconteça, a pessoa que está nos assistindo, ela tem que entender o motivo, tem que entender o porquê, que muitas vezes essa segurança que eles querem na CLT, por conta de férias, 13º, ela vai analisar e vai ter a certeza que não vale a pena, que ela pode ganhar muito mais. Ela pega uma segurança em troca da liberdade. Exato. Eu sempre escolho a liberdade. Exatamente. Você está corretíssimo. Queremos essa liberdade. Exatamente. Então, Vilma, umas últimas palavras aí pro pessoal, que já estamos aqui com 1h06. Olha só, 1h06 dessa entrevista maravilhosa. Primeiramente, quero agradecer o podcast com Vilma Birelli, que hoje é podcast com Derek Ovidio, entrevistando a mim mesma, e dizer que essa experiência, Derek, é uma troca, né? É uma sinergia, é um carinho, é uma consideração. Então, o que eu deixo de mensagem? Que você realize seus sonhos, que você não deixe esse sonho adormecido, que tudo que você quiser, você projete, que a pessoa tem que colocar no papel. E eu aprendi algo com o Vandeir, que agora eu estou colocando como uma lei diária. Ele me disse, Vilma, não deixe nada do seu passado atrapalhar o seu futuro. Para quê? Para que você viva o seu presente. Então, o que passou, passou. Bom ou ruim, passou. O futuro, nós devemos ali, projetar no papel, realmente nos preparar para ele. Porém, nos preparar e não viver um futuro que não aconteceu e não viver um passado que já passou. A gente tem que fazer isso aqui, Derek, esse momento nosso, esse presente que é de Deus. Então, o nosso momento que está acontecendo agora é um presente que nós recebemos. Então, a mensagem que eu dou e que eu deixo, vivamos o presente. A gente tem que dar risada, a gente tem que canalizar coisas boas, pensamentos bons e projetar esse futuro de uma maneira suave, porque estamos aqui, mas a gente não sabe o que vai acontecer. Sim. Então, não adianta a gente ficar sofrendo. Tem conta para pagar? Tem, deixa lá, não vai acontecer. Mas esse momento viva. Eu aprendi isso. Eu já sabia, mas eu não colocava em prática, então eu tenho aprendido cada vez mais com o Vandeir, que é um conselheiro, é uma pessoa maravilhosa, é um mentor realmente que todo mundo precisa. Se você não conhece o Vandeir Freire, acesse sempre um livro no Instagram, canal do YouTube, conheça essa pessoa que só ensina, só sabe ensinar. É um guru. É um guru. Então, tenha pessoas gurus na sua vida, que vai ensinar, que vai falar coisas boas, e pegue tudo isso, filtre, veja o que é importante e siga em frente, não é, Derek? Então, eu só tenho que agradecer a sua pessoa, que é uma pessoa que eu sei que eu posso contar
debaixo d'água, na terra, no ar. Então, é só gratidão pela tua pessoa. E obrigado por estar aqui. Opa. A ideia foi sua, adorei. Uhum. Então, gostei demais e que a gente tenha mais momentos como esse. Então, só gratidão. Eu que agradeço, foi muito bom conhecer você e todos os que vieram junto com esse conhecimento. E, pessoal, é isso aí. Ficou muito legal o podcast, no final das contas. Achei bem legal, diferente. Conheci essa parte mais artística da Vilma Birelli. E é isso. E é isso, gente. Perfeito. Então, super abraço, Derek. Abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Opa. E top. Pode Obrigada. tirar, Yasmin.